Olá! Na aula de hoje de Introdução à Programação, nós falaremos sobre herança. Assim como outros assuntos tratados nessa disciplina, nós primeiro vamos motivar o problema, depois explicarmos aí qual que é esse mecanismo que vai permitir uma solução adequada para o nosso problema. A ideia aqui é continuar com o nosso projeto das nossas casas ou das nossas cabanas, e agora queremos construir aí uma nova cabana num formato diferente, né? A gente tinha a nossa casa ou cabana que tinha aquele formato, que tinha uma sala, um quarto e um banheiro, e agora tipicamente ela era retangular, e agora a gente quer construir uma nova cabana num formato aí de um quadrado. Assim como para outra casa ou para outra cabana, que queria calcular a área total da casa, bem como seu custo, a gente vai querer fazer a mesma coisa para essa nossa nova casa ou nova cabana, só que agora quadrada. O que a gente precisa para fazer isso? A gente vai ter uma classe muito parecida com a classe que a gente já fez. A gente vai precisar aí guardar a dimensão da nossa cabana, lembrando que para que a gente usou até o momento, nas aulas anteriores, a gente tinha um comprimento do quarto e tinha a lateral. Para essa aqui que é quadrada, a gente só vai precisar da lateral, precisaremos do preço do metro quadrado, assim como a gente precisava para nossa outra classe, e precisaremos implementar os métodos aí de cálculo da área e de cálculo do valor total. Então, faremos uma nova classe para isso, chamada de casa quad, de casa quadrada, e ela vai ter esse código bem parecido com a nossa outra casa, que era no formato retangular. A diferença aqui é que ela vai ter dois atributos apenas, a nossa outra casa tinha três. Nesse exemplo, a gente tem três construtores, um sem parâmetro, um com um único parâmetro do tipo double chamado lateral, e que esse construtor, o que ele faz é atualizar o valor do atributo lateral, e um outro construtor com dois parâmetros, lateral e do tipo double, e valor do metro quadrado também do tipo double, que atualizam os dois atributos da nossa classe. Além disso, temos dois métodos, área, que não tem nenhum parâmetro e retorna um valor do tipo double, que calcula a área da nossa cabana, se a lateral for maior ou igual que zero, simplesmente eleva esse valor ao quadrado e retorna ele, caso contrário, retorna menos 1. E temos também o método valor, que recebe uma área como parâmetro, e se essa área for maior ou igual que zero, retorna o valor do metro quadrado vezes a área, caso contrário, retorna menos 1. Se vocês se lembram, a gente tinha um construtor na nossa outra classe que recebia o valor do metro quadrado como parâmetro para atualizar o atributo valor do metro quadrado. A gente não vai poder ter esse construtor na classe atual, porque a gente já tem um construtor que tem um único parâmetro do tipo double. Esse construtor que está aqui, a gente não pode ter dois construtores com a mesma assinatura, com os mesmos parâmetros, os mesmos tipos, assim como a gente não pode ter, dentro de uma única classe, dois métodos com a mesma assinatura. Então, se a gente tentasse ter esse construtor, o que aconteceria seria um erro de compilação, dizendo que a gente já tem um construtor com um único parâmetro do tipo double. Não é possível ter dois. Justamente o que o compilador vai dizer é que você já definiu um construtor com aquela assinatura, você não pode ter dois construtores exatamente com a mesma assinatura. Os nomes, obviamente, são os mesmos, o nome do construtor é um só para cada classe, porém a assinatura tem que ser diferente. De fato, a gente tem três construtores com assinatura diferente, sem parâmetro, com parâmetro do tipo double e com dois parâmetros do tipo double, mas não poderíamos ter mais um construtor com um único parâmetro do tipo double. Bom, vamos então comparar essa nova classe que nós construímos, aí chamada de casa quad, de casa quadrada, com a classe área casa, que tratava de uma casa potencialmente retangular, com as suas medidas aí de lateral e comprimento do quarto. Nós podemos observar que essas duas classes são de fato bastante parecidas, tem algumas linhas idênticas, o valor do metro quadrado, o método para calcular o valor da respectiva casa são idênticos, e temos outras partes do código também muito parecidas. De fato, aqui o atributo lateral
em vermelho aqui dos dois lados, ele é idêntico, se formos olhar o código, ele só está aqui como algo muito parecido e não idêntico, pelo fato de que o conceito de lateral, né, a semântica do lateral da nossa casa retangular e da nossa casa quadrada é um pouquinho diferente, por isso que ele não está como um trecho idêntico do código. Mas em termos de código, de fato, é um código igual nas duas classes. Além disso, a gente tem para as duas classes a implementação da função de um método chamado área, né, sem parâmetro, que calcula a área da respectiva casa. A ideia do método é a mesma, né, calcular a área da respectiva casa, mas o código é diferente. Né, uma casa ela é retangular, formada aí, por mais de um cômodo, a outra, o cálculo é simplesmente da lateral elevado ao quadrado. Né? Então, são dois cálculos diferentes aí, mas a ideia é a mesma, é retornar a área da respectiva casa. Então, conforme foi visto, quase todo o código é repetido ou muito parecido. Né? A gente tem, de fato, duas classes tratando de um assunto comum aí de casas, mas de casas com características diferentes. Ter esses dois códigos, né, manter esses dois códigos, nos dá um trabalho extra desnecessário. Né? A gente vai ter a repetição do trabalho para escrever duas classes muito parecidas, isso é um desperdício de tempo, e tanto no desenvolvimento, mas também para validação do código, né, para verificar se o código está certo sem problemas numa classe e em outra classe. E, além disso, talvez até uma parte que em termos de custo seja a mais importante, é que se a gente mudar o código de uma das classes, a gente tem que lembrar de também mudar da outra, se a nossa aplicação exigir essa mudança. Né? Então, é muito difícil você manter essa manutenção de maneira eficiente de duas coisas, de trechos eventualmente idênticos de códigos, mas que se encontram em classes diferentes. Então, tem que ter uma solução para isso, né? Existe uma solução para isso, e é justamente esse mecanismo de herança que é o tema da aula de hoje e da próxima aula também. Né? A ideia aqui é agrupar o que existe de comum, do que for igual nessas duas classes, numa nova classe, e essas duas classes originais elas vão estender, elas vão herdar essas propriedades, essas características que essa nova classe vai ter. Né? A parte comum vai ficar numa nova classe, e a classe que calcula a área da casa quadrada nessa nova classe casa quadrada, assim como a área da casa, né, nossa classe antiga, elas vão herdar, né, esse é o termo que a gente usa, por isso o nome herança, né, elas vão herdar tanto os atributos quanto os métodos que já existam nessa nova classe, que vai ter tudo que há em comum entre essas duas classes que nós já desenvolvemos. Né? Então, as definições aí do que cada uma dessas classes tem, né, quais são os atributos em comum em particular, os métodos em comum que elas vão precisar implementar, tudo isso vai estar na nossa nova classe. Obviamente, quando a gente instanciar os objetos dessas classes, eles vão ficar cada um no seu espaço de memória, mas a gente fala disso mais para frente na aula de hoje. Então, né, a ideia é que essas duas classes que nós já temos, né, da área da casa e da casa quadrada, elas vão aí herdar esse comportamento comum, né, que vai ficar numa única classe nova. A essa estrutura, a esse esquema, a gente chama de hierarquia de classes. Então, a gente vai ter uma nova classe, no nosso exemplo chamado de casa, e a casa quadrada vai ser uma subclasse, né, ela vai herdar a parte do comportamento comum ali, das características comuns presentes nessa nova classe, assim como a área casa. Então, vamos ter essas três classes, e em particular a gente vai mudar o nome da nossa área casa para casa retangular, só para ficar com um nome mais padronizado, mais condizente com o que cada uma das classes está fazendo. Então a gente vai ter uma classe que a gente vai chamar de superclasse, que é essa que tem as características em comum, chamada de casa, e vamos ter outras duas classes, né, a casa quadrada e a casa retangular, que são subclasses dessa classe. Né? Como que funciona isso dentro de linguagens de programação orientadas a objetos? Né? As subclasses, no nosso caso, casa quadrada e casa retangular, elas vão herdar essas características da classe casa. Que características são essas? São os atributos e os métodos que estão
lá dentro da classe casa. E, além disso, elas vão poder ter seus próprios atributos e seus próprios métodos adicionais mais específicos. Então, elas vão ter vão herdar todas essas características da superclasse, no caso casa, e além disso vão ter as suas características próprias, específicas. Por exemplo, né, a casa quadrada vai ter uma implementação própria do método que calcula a área da casa. Por outro lado, o cálculo do valor era idêntico para as duas classes, então ele pode ficar na classe casa, né, na superclasse casa. E esse, né, relacionamento, né, essa possibilidade de você usar o mecanismo de herança, né, de ter superclasses e subclasses, geralmente isso é dado quando a gente percebe que uma classe, né, algo que a gente está trabalhando, é um tipo da superclasse, né? Por exemplo, a casa quadrada é um tipo de casa, a casa retangular também é um tipo de casa, né? A gente tinha essas duas classes iniciais que a gente desenvolveu, casa quadrada e casa retangular, e elas tinham essa coisa em comum que as duas são tipos de casa. Então a gente pode criar uma superclasse chamada de casa e herdar o comportamento dela nas nossas subclasses, no caso na casa quadrada e casa retangular. E como que a gente cria essa superclasse casa, né? Uma superclasse, ela na verdade tem uma característica de uma classe normal com as informações que não são de interesse para essa classe. No nosso caso aqui, o que de fato a gente marcou que as nossas duas classes, casa retangular e casa quadrada, tinham em comum, né? Então, o que elas tinham em comum? Tinha um atributo chamado valor do metro quadrado, então a gente vai colocar isso dentro da classe casa, e tinha um método chamado valor, né, que recebia uma área e retornava o valor da respectiva casa, né, que era dado pela área recebida vezes o valor do metro quadrado, caso a área seja maior ou igual que zero, ou menos 1, caso contrário. Então, a gente vai colocar isso dentro da classe casa e não temos que fazer mais nada para identificá-la como uma superclasse, né? O que vai ter de mudança vai ser justamente nas nossas subclasses, né? Essas subclasses sim precisam dizer de quem que elas estão herdando um comportamento, as características, né? De quem que elas são subclasses. Então, quando a gente for adaptar, né, a casa quadrada para isso, né, para indicar que ela é uma subclasse da classe casa, e obviamente a gente já colocou agora o que tinha em comum na superclasse, na classe casa, então a gente vai tirar isso da casa quadrada e indicar, né, que ela está herdando esse comportamento, ou como a gente usa a expressão aqui em Java, ela está estendendo a classe casa, né? Ela é uma subclasse de casa, então a gente usa essa palavra reservada, extends, casa, então significa que essa classe que nós estamos criando aqui, chamada casa quadrada, casa quad, ela é uma subclasse, ela estende a classe casa. Então a gente está indicando para o compilador quem que é a superclasse dela. Com isso, além do código que a gente vai estar vendo explicitamente aqui da casa quadrada, ela vai estar herdando os atributos e os métodos da sua superclasse. Então, o que temos aqui, né, são os atributos adicionais, né, no caso aqui, o atributo lateral, que ele não estava presente na superclasse, os construtores, né, 3 construtores para nossa classe casa quadrada, e o método área, né, que a gente só implementou por enquanto o método valor na superclasse, então cada uma das subclasses vai implementar sua área justamente porque cada cálculo de área é diferente, que depende de qual casa a gente está falando, né? O cálculo da área da casa quadrada é diferente da casa retangular. Essa extensão, né, o fato de uma classe herdar outra classe, não implica que quando a gente criar uma instância de um objeto da subclasse, que a gente na prática vai estar criando dois, né, um da superclasse e um da subclasse. Isso não acontece. O que acontece é que, de fato, esse objeto da subclasse, ele vai ter dentro dele, né, dentro da memória dele, todas as características que ele herdou da superclasse, além das suas características próprias, né, próprias da sua classe. Então, a gente terá, nesse exemplo, quando nós instanciarmos um objeto do tipo casa quadrada, ele vai ter 2 atributos. O atributo valor do metro quadrado, que vem da superclasse, e o atributo lateral, que foi definido aqui no próprio código da classe casa quadrada.
o mesmo acontece para os métodos, né? Como se a gente, de fato, tivesse copiado o código que está lá para dentro da classe casa quadrada. Bom, aqui é algo que eu comentei rapidamente, vou destacar por que o atributo lateral ficou aqui dentro da classe casa quadrada e não dentro da classe casa, já que ele existia tanto em casa quadrada quanto em casa retangular. É por causa da semântica dele, né? O significado desse atributo é um pouco diferente dentro de casa quadrada e de casa retangular. Adicionalmente, se a gente fosse criar um terceiro tipo de casa circular, né, não faria sentido ter a lateral, né? Ela teria, por exemplo, um raio. Então, por isso, esse atributo não ficou na superclasse casa, e sim ficou dentro de cada uma das subclasses que precisem desse atributo. A adaptação da classe casa retangular, que era a nossa antiga classe área casa, também é muito parecida com o que a gente fez aqui com a casa quadrada, né? A gente tem que dizer que ela está herdando o comportamento de casa, então que ela estende a classe casa. Retiramos daqui o atributo, no caso, né, valor do metro quadrado, que já está na superclasse, assim como o método que calcula o valor da nossa casa também foi retirado daqui, porque ele já está presente na superclasse casa. E só um breve lembrete aí do que a gente já viu, né? Casa quadrada é um tipo de casa, né? A gente parte desse princípio, desse relacionamento, né? Que a subclasse é um tipo da superclasse, né? Um outro exemplo seria se estamos fazendo um sistema que está gerenciando pessoas dentro de uma universidade, né? Os registros das pessoas, as classes que definem essas pessoas, a gente poderia ter uma superclasse chamada pessoa e uma subclasse chamada aluno e outra subclasse chamada professor, que teriam alguns atributos em comuns que estariam ali na superclasse pessoa e outros específicos de aluno ou de professor, assim como métodos específicos de aluno e de professor, né? Então, nesse novo exemplo, né, o aluno é uma pessoa, o professor é uma pessoa, né, um tipo de pessoa. Então, a casa quadrada é um tipo de casa, a casa retangular é um tipo de casa, né? Quando a gente identifica esse relacionamento de um tipo D, tipicamente é uma boa oportunidade para a gente utilizar a herança. E como que funciona o código dessa nova versão, né? A gente tinha outras classes envolvidas, por exemplo, o projeto, que, né, criava instâncias de casas e calculava aí a área e o valor dessas casas. O acesso às nossas casas, então aqui tem um método main fazendo acesso a isso, né, criando variáveis do tipo casa retangular e casa quadrada e instanciando objetos dessas classes, ele vai funcionar da maneira que já funcionava, né? Para esse código, é indiferente saber se casa retangular ou casa quadrada são ou não subclasses da classe casa, né? O que importa para esse método é que, de fato, os métodos estejam implementados, os atributos estejam presentes, ou, né, diretamente no código de casa retangular, ou que tenham sido herdados da superclasse casa. Mas para o código que está fazendo esse acesso, isso nesse momento isso é totalmente indiferente. Se a gente executar esse código, vai executar da mesma forma de todos os códigos que a gente executou, né? Ele vai criar aqui as duas casas, né, duas instâncias, uma do tipo casa retangular, recebendo como parâmetro 10, 5, 1320, uma da casa quadrada, recebendo como lateral o valor 10 e como valor do metro quadrado o valor 1523, e daí vai imprimir, né, o atributo C quarto, né, o comprimento do quarto, a área da casa retangular, a lateral da casa retangular, o valor do metro quadrado da casa retangular e o valor, né, da casa retangular, que é calculado em função de sua área, também vai ser tudo isso impresso aqui pelo programa, e também os respectivos valores aí da nossa casa quadrada, né? A área dela, a lateral, o valor do metro quadrado e o valor total aqui chamando também o método valor. Vale destacar, né, que a gente está usando tanto atributos como métodos, alguns de cada uma das classes, né, das subclasses, e alguns oriundos aí da superclasse, né? Por exemplo,
comprimento do quarto, área e lateral são dois atributos, o comprimento do quarto e a lateral, e o método área, que estão implementados de fato aqui dentro da nossa classe casa retangular. O mesmo acontece aqui para nossa casa quadrada. O método área está implementado dentro dela, assim como o atributo lateral está declarado ali dentro do código da própria classe. Porém, a gente também usa coisas da superclasse. O valor do metro quadrado que foi utilizado tanto para cada retangular quanto para cada lateral, ele foi declarado na superclasse, mas como já foi mencionado, cada objeto, né, de cada retangular e de cada quadrado vai ter esse atributo que ele herdou da superclasse. A mesma coisa acontece para o método valor. O método valor foi implementado unicamente dentro da superclasse, porque a implementação era idêntica para casa retangular e para casa quadrada, e a gente está acessando ele aqui via, né, um objeto do tipo casa retangular e de um objeto do tipo casa quadrada sem problema nenhum, né, de maneira totalmente transparente para o nosso código. Vale destacar que não há compartilhamento de memória, né, todos os nossos métodos eles não tinham o especificador chamado static na frente, a gente vai falar mais desse especificador na frente, que daí teria uma única memória compartilhada para um atributo ou para um método. Isso não acontece aqui, então, de fato, cada objeto vai ter ali dentro dele seus atributos, a execução de seus métodos e assim por diante. Então, falando justamente, né, de memória, ao executar esse código, né, a gente tem o nosso método main, que começa a ser executado e cria aqui os objetos, né? Então, o nosso método main, ele tem aqui 3 variáveis, que são o parâmetro de entrada dele, né, que é um arranjo de strings, que é uma referência a um arranjo, e outras 2 referências, né, a CR, que é uma referência a um objeto do tipo casa retangular, e CQ, que vai ter uma referência, né, um endereço de memória que aponta para a memória onde está um objeto do tipo casa quadrada. Então aqui estão esses 2 objetos, né, que foram criados pelos seus respectivos construtores. Então aqui no nosso exemplo de casa retangular, o valor do metro quadrado 1.320, lateral 10 e comprimento do quarto 5, né? Observem que dentro do objeto a gente tem o atributo valor do metro quadrado, que foi herdado da superclasse, e o mesmo acontece para o nosso objeto, para a nossa instância do tipo casa quadrada. A gente tem o valor do metro quadrado ali como um atributo dentro da memória dele, e o outro atributo lateral também aqui dentro. Por uma questão de simplificação, a gente não vai colocar nesses gráficos os construtores, né, o funcionamento dos construtores foi omitido aqui só para a gente passar mais rapidamente, e a gente vai chamar o método área, né, aqui durante a execução, e está aqui a memória para a gente, né, calcular a área, tem o atributo área total que guarda o valor da área que está sendo calculado e depois retorna isso para quem chamou o método área ou da casa retangular aqui em cima ou da casa quadrada aqui embaixo, né? Então, de fato, cada um dos objetos tem o seu espaço de memória ali, com tanto as suas informações, né, as informações que foram inicialmente declaradas dentro de suas classes, como também as informações que foram herdadas, elas também vão pertencer a esse objeto, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem o valor do metro quadrado como um atributo que foi herdado da superclasse casa. Novamente, ninguém está compartilhando, né, nenhum método ou nenhum atributo que daria parte, né, referenciado por eles. Cada um dos objetos das instâncias dessas classes, né, possui o seu próprio espaço de memória com seus próprios atributos. Isso seria diferente se a gente usasse um especificador static na frente de um método ou de um atributo, conforme a gente vai falar daqui a algumas aulas. Se houvesse o static, daí todos os objetos compartilhariam uma mesma memória de um atributo ou de um método, mas não é o caso aqui. A gente encerra essa primeira parte da aula de herança, mas a próxima aula vai falar também exclusivamente sobre
herança. Então, muito obrigado por terem assistido. A gente continua depois a falar de herança na próxima aula.